Como tudo na vida cristã, o requisito mais importante para qualquer casal é a fé. Fé. No Novo Testamento, você vai encontrar essa ênfase na fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, por que os casais deveriam confiar em Deus? Você deve acreditar que Deus está muito interessado que vocês sejam um. Não dois, mas um em todos os sentidos. E Ele está muito interessado em ajudar vocês a superarem todos os problemas que te impedem de se tornarem um. E ajudar a superar todos os ataques de Satanás. Lemos nas Escrituras, lemos lá, que foi Deus quem ordenou e conduziu o primeiro casamento, em Gênesis 2. E já em Gênesis 3 diz, o diabo veio. Então, assim que o casamento acaba, o próximo capítulo é do diabo. Assim que a festa do casamento acaba. A gente tem que reconhecer isso, mesmo antes da lua de mel. Não devemos fechar os olhos e imaginar que isso não seja verdade e desprezar isso. Não devemos acreditar num demônio forte e num Jesus pequeno e fraco. Esse é o problema de muitos cristãos. Não apenas a vida de casado, não apenas em relação à vida de casado, mas em relação a muitos outros problemas que enfrentamos na vida. Que pode ter sido o diabo ou talvez porque a gente vive numa terra amaldiçoada pelo pecado. Existem muitos problemas que não são causados diretamente pelo diabo, mas porque vivemos num mundo que é amaldiçoado. Por causa do pecado, a terra está amaldiçoada e os nossos corpos são dessa terra. Então o efeito disso está no nosso corpo. E é por isso que transpiramos e coisas assim, ficamos doentes, morremos. Mas seja qual for o problema, o Senhor quer que sejamos vencedores. Está muito claro no livro de Apocalipse, a última mensagem de Cristo às igrejas. E você encontra em cada uma das igrejas, as boas e más, as mensagens para quem vence. Seja um vencedor. Já bem no final do livro de Apocalipse, ele diz: aquele que vencer será meu filho, e eu serei seu Deus. Então você deve ter fé. A fé é a coisa mais importante. Deus quer que eu seja um vencedor no meu casamento. Ele não quer que meu casamento seja um fracasso. Ele quer que eu seja um vencedor e Ele vai me ajudar. Isso está na outra parte da fé que Deus vai me ajudar. O Espírito Santo é chamado de ajudador, o ajudante. Ele vai te ajudar a superar qualquer problema que você enfrente na sua vida de casado. Deus nos permitiu, como eu disse, viver num mundo onde existem problemas. E eu acredito que a razão para isso é porque é aí que conhecemos o poder dele. Pensa nos evangelhos, onde não tinha muitos exemplos de Jesus enfrentando o problema que ele não pudesse resolver. Quando foi escrito, eles entraram num barco e não houve tempestade. Então, cada um trouxe a sua comida, tinha 5.000 pessoas lá e ficou tudo bem. Quer dizer, se pudesse mudar essas histórias, o casamento em Caná, cada uma dessas histórias, se você pudesse mudar essas histórias, ia ficar meio chata as histórias, né? Porque o Senhor levou os discípulos através de todas essas circunstâncias diferentes. Todo tipo de circunstância para mostrar-lhes uma verdade. De que ele poderia lidar com qualquer situação. Lembro de uma vez ter feito uma série de estudos sobre os milagres de Jesus e eu intitulei a série Deus pode resolver todos os problemas. E é muito interessante ver que o primeiro problema que Jesus resolveu foi um casamento.
Primeiro, ensinando que o vinho pode acabar. Bem, vocês sabem, para casamentos a gente se prepara tanto para não ter nenhum constrangimento com os visitantes. Tipo, ficar sem comida, sem bebida. Mas o que isso nos ensina é que, apesar dos melhores preparativos, as coisas podem dar errado no casamento. Apesar de tudo que você planeja e faz, pode acontecer que você não preveja alguma coisa e acaba o vinho. Então, aquilo que começa com uma imagem de alegria, estupor, e você sabe, de repente acaba. E aprendemos que você deve ir até Jesus e ser honesto, falar com Ele. Senhor, o vinho acabou no casamento. Seja honesto. Sabe, às vezes a gente tenta encobrir isso. Encobrir isso das outras pessoas. A gente não quer lavar roupa suja em público. Mas não esconda isso de Jesus. Vá, mostre toda a sua roupa suja, conta tudo para Ele e seja honesto. O nosso vinho acabou. Bem, estamos tentando mostrar uma boa aparência aqui diante de todos os convidados do casamento, mas a verdade é que o vinho acabou. Então, entramos num pouquinho de pânico ali, porque é meio constrangedor, não sabemos o que fazer. E a Maria disse aos servos: faça tudo o que ele disser. Tudo o que ele disser, vocês façam. Então, se você está disposto a trabalhar duro como aqueles empregados que você conhece, que encheram 600 litros, 6 potes d'água de 100 litros, não é fácil encher uma garrafa, um vaso de 100 litros. 6 vasos daquele tamanho. Se você estiver disposto a trabalhar duro, como aqueles servos do casamento, vai descobrir que no final, o vinho que Jesus produz é ainda melhor. Melhor do que o que os filmes falam sobre casamentos felizes e o que a gente vê por aí. Ele pode fazer um milagre maravilhoso. Ele pode fazer algo maravilhoso. E essa é a mensagem do primeiro milagre que Jesus fez. Não importa qual seja o problema. Não importa se o vinho acabou na sua vida. Eu quero dizer que Jesus pode lidar com isso. Eu nunca encontrei nenhuma situação em que Cristo diga todas essas coisas. E eu não sei como lidar com isso aqui. Ele nem precisa pensar, imediatamente é uma resposta, seja o que for. Vamos em frente e vamos cuidar disso. Você sabe, uma vez que ele estava indo para algum lugar, alguém veio e interrompeu ele e disse: Ei, minha filha está doente. Ei, não incomode o Senhor, não incomode o mestre. Ele já está morta, já está morta. Não. Ele falou, então vamos. Não tem nenhum problema que ele não possa resolver. E você vai descobrir, agora que você e eu, quando a gente chegar no céu e vermos o quadro completo da vida na Terra, que não são as pessoas mais justas que obtêm o melhor de Deus. Não. São aquelas que têm fé que obtêm o melhor de Deus. Não é quem não bagunçou a sua vida, que recebeu o melhor de Deus. Às vezes as pessoas que bagunçaram a sua vida têm o melhor de Deus, como o filho pródigo. É uma questão de fé. Suponha, por exemplo, que a sua vida de casado seja muito ruim. Você sabe como quando os céus antigos foram destruídos quando Satanás caiu. E diz em Gênesis 1 que a terra não tinha forma, e a escuridão cobria a face do abismo. E estava vazio e escuro, sem uma forma adequada. Vazio. Talvez seu casamento esteja assim. O casamento de uma outra pessoa, mas a outra pessoa tem fé. Senhor, eu li no primeiro capítulo que você fez algo lindo daquela terra podre. Você fez algo tão bom. E você verificou e disse que era bom mesmo. Eu acredito que você pode fazer isso, Senhor. Mas, por outro lado, você diz, bem, eu não sei, as coisas estão muito ruins, meu marido não entende, minha esposa não entende, coloca a culpa em tudo. E todo mundo que acreditou ali, e não dá certo. E você bagunça a sua vida e um dia tem um arranhão aqui, um arranhão ali, uma dor. E você descobre que a sua vida de casado era muito ruim.
muito pior do que você estava pensando. Tá bem ruim mesmo. E você diz, Senhor, o que eu vou fazer? Minha esposa é assim, meu marido é assim, minha vida de casado tá ruim. E o Senhor vai chamar outro casal, ele diz, vem aqui, deixa eu mostrar o vídeo da vida deles. E o Senhor mostra o vídeo de uma vida de casado que foi 10 vezes pior que a sua. Então o Senhor diz, não, vou lhe mostrar como a vida se tornou gloriosa, uma vida de casado maravilhosa. Você vê como isso acontece? O Senhor diz, eles confiaram em mim, né? E você não confiou. Isso é tudo. Você achou que a tua bagunça estava tão ruim que eu não ia conseguir resolver. A vida conjugal deles estava pior que a sua. Mas a diferença é que eles acreditaram que eu conseguiria lidar com isso. Você sabe, nós honramos muito a Deus quando dizemos, Deus, não há nada que você não possa fazer. Não há nada que você não possa fazer. Você pode lidar com qualquer coisa. Então vamos ali em Daniel não, vamos em Romanos. Romanos capítulo 4. O grande exemplo do Antigo Testamento sobre a fé de Abraão. E ele não tinha problemas de casamento. Ele tinha um problema familiar no sentido de não ter filhos. Todo pai, todo casal deseja ter filhos e quando não tem, né, eles ficam frustrados, porque ele está frustrado ali porque nada parecia que ia acontecer. Então o Senhor lhe disse que ele teria um filho. E não apenas um filho. Eu vou fazer você o pai de muitas nações através desse um filho. E diz aqui uma palavra incrível em Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, pai de muitos filhos. Começou como uma promessa. Você não pode ter fé se não tiver uma promessa de Deus. Você não pode saber. Esse é o problema de muitos livros sobre a fé. Eles não começam com a promessa de Deus, mas com o que as pessoas chamam de visualização. Esse é um ensinamento falsificado no mundo que é chamado de Nova Era. Esse tipo de ensino, que ensina que é a visualização, o que na verdade é uma fé falsa. Você imagina, fecha os olhos, e você imagina que você vai ter um carro azul, ou uma Mercedes. Imagine que você tem uma casa, uma mansão com 5 quartos. Imagine. Gente, isso não é fé. Isso é ensino de Nova Era. Abraão não fechou os olhos e imaginou que a sua esposa teria um filho. Nenhum tipo de visualização teria engravidado a Sara. Foi uma palavra de Deus. E eu fiz de você um pai de muitas nações. Ele entendeu essa palavra. E é tão maravilhoso quando você pode se apegar a uma promessa de Deus e basear sua fé nisso, colocar sua fé nisso, construir a sua casa sobre isso como um alicerce sólido. E diz aqui, na presença daquele em quem ele acreditou, mesmo Deus da vida aos mortos, e chama a existência o que não existe. Algo que não existe num casamento feliz. Deus o chama a existência e na esperança, contra a esperança, ou contra a esperança, ele acreditava que não havia absolutamente nenhuma esperança para uma mulher de 90 anos ter filho. Mas ele acreditou. Por que ele acreditou? Ele não visualizou. Ele acreditou porque Deus havia dado uma promessa. E é por isso que é muito importante que você leia as Escrituras para conhecer as promessas. Eu penso, sabe, em muitas situações em que você não pode reivindicar uma promessa para todo tipo de situação, mas de repente uma palavra vem à sua mente. Sabe, em alguma situação. E se você estiver andando com Deus, ouvindo a sua palavra, e disser, Senhor, eu vou afirmar que você sabe, quando éramos minha esposa e eu, indo uma sexta-feira à noite até uma estação ferroviária para pegar o trem, e no escuro, essa pessoa deixou cair uma grande alça de ferro de 1,80 m no meu pé. No pé dela, perdão. E cara, estava com muita dor. E de repente fomos mancando até o compartimento. E eu pensei, agora, o que vamos fazer? Por que Deus nos deu todas essas promessas nas Escrituras? Peça qualquer coisa no meu nome e eu darei a você se você pedir ao Pai o meu nome.
Então, alguns irmãos lá conosco, ok, temos 2 ou 3 aqui, agora podemos orar. Jesus, você está no meio de nós. E se você pedir alguma coisa no começo, é apenas uma espécie de fumaça no céu que não tem nada de concreto. Senhor, esse é o momento que eu quero reivindicar essas promessas em nome de Jesus. Então, eu estou te pedindo que não seja de graça. E surgiu uma palavra na minha mente, sabe? Nenhum osso será quebrado. Então eu disse, eu não estava afirmando nessa situação particular que nenhum osso ia ser quebrado, mas eu confio que você será curado. Em nome de Jesus andará amanhã de manhã. E eu não tive fé para dizer agora, mas eu disse amanhã de manhã. Jesus teria dito onde agora mesmo. Eu não tenho tanta fé assim. Ele caminhou. O que eu estou dizendo é que tem um tremendo incentivo para a gente, até o limite da nossa fé. Todos nós temos fé até um certo limite. Então, minha fé não veio assim. Ela funcionou por muitos anos. Como eu confiei em Deus para pequenas coisas, um pouco mais do que o primeiro, e aí a gente vai para o segundo. Você não pode pular 10 degraus. Não tente fazer isso. É que nem a escola. Tem um jardim da infância. Você é fiel na escola da fé? Você tem que continuar crescendo, e você pode. E é isso que Deus nos dá, esses pequenos exames, pequenos testes. Primeiro teste 1, depois teste 2, depois o teste 3. E a gente vai confiando no Senhor. Sua vida conjugal, você coloca ali no altar, não importa o que seja. E se você lider com os primeiros 10 passos, então você vai seguir. Você não tenta os 10 num dia só. Não olhe para a pessoa que tem doutorado e seja capaz de se comparar. Não faça isso. Se você não tem essa fé, você vai chegar lá de uma vez só, mas você pode trabalhar nisso, se você não for preguiçoso. Cada pequena coisa que surge, não desista. Não tem esperança. Deixa os incrédulos e ateus dizerem isso. Você não. Você diz, Deus pode resolver isso, pouco a pouco. E você vai subindo pouquinho a pouquinho, é uma coisa maravilhosa. Então eu digo que a fé é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. E a esperança, mesmo contra a esperança, ele acreditou, diz ali no versículo 9. Se podemos dizer que ele contemplou, fechou os olhos e visualizou, não. Ele não pensou assim, meu corpo é forte, não. Ele olhou para o seu corpo, não tinha visualização nenhuma, estava praticamente morto. Ele não estava visualizando nada, ele estava só enfrentando a realidade. Ele não estava ali, imagino, Abraão, eu tenho 100 anos, sou um homem forte de 30 anos. Não. Eu sou um cara de 99 anos, 100 anos e meu corpo está praticamente morto. Eu sou um homem importante e é impossível para mim gerar um filho. É assim que o meu corpo é. Então ele olhou para sua esposa que estava quase morta e não visualizou um bebê saindo da sala ou algo assim. Ele enfrentou a realidade. A gente deve enfrentar a realidade. Não fingir que Deus nunca pediu para fingir nada. Quando Jesus tocou os olhos do homem, você consegue ver bem? Ele disse que não conseguia ver direito. Tudo ainda é vago. Homens e árvores estão parecidas, a mesma coisa. Tá tudo bem, oramos por você novamente. Deus ama pessoas honestas que dizem a verdade. Não acredite toda essa baboseira de confessar algo que não aconteceu na sua vida. Ele confessou a palavra de Deus. Ele lidou com a situação, um casamento morto, uma situação miserável, vocês sempre brigando. Parece que não tem esperança. Sem esperança nenhuma de ter filho. Parece que você nunca vai ter um dia de paz na sua casa, né? Absolutamente fiz isso. Ele não vacilou na incredulidade, ele fez isso. Ele disse que Deus quer que eu tenha um bom casamento. Talvez isso no capítulo 2 de Gênesis. Ele bagunçou a minha vida. Não é Deus que fez isso, foi o diabo. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a felicidade do casamento. Ele veio para matar um pouco de vida no casamento e destruir completamente. Mas ele disse que não é o fim da frase em João 10, versículo 10. Mas eu vim para que você tenha vida, não no seu casamento, mas tenha vida abundante. Porque você não reivindica uma promessa como essa, hein? Ok. Então o diabo veio, ele matou e destruiu, roubou. Mas Jesus veio depois. O Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo.
Seja qual foi a bagunça que foi criada na sua mente. Casamento, na obra do diabo, você pode culpar o seu marido, sua esposa, pode culpar a sogra, sogro, eles foram apenas instrumentos. Olhe por trás, além desses instrumentos. Tenha a visão espiritual. E veja que o diabo pode fazer uma bagunça causando um casamento muito infeliz. E aí talvez você olhe ali para sua sogra, mas a culpa é do diabo, ele usou vários instrumentos. Bota a culpa no lugar certo, é do diabo. Agora olha para Jesus e diga: Senhor, eu acredito que você vai resolver isso. Eu preciso que você venha resolver isso, Senhor. Você veio para desfazer as obras do diabo. Bem, os demônios trabalharam bastante na vida de casado. E agora você veio para trazer vida, Senhor. E ele não vacilou diante do problema. Ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Você sabe, esses versículos muitas vezes me ajudaram a entender como eu posso dar glória a Deus. Todos nós dizemos: quero dar glória a Deus. Bem, aqui está a maneira de dar glória a Deus. Tenho plena certeza, no versículo 21. Tendo plena certeza de que o que Jesus prometeu, ele é capaz de realizar. Não o que eu visualizo, mas o que Deus fará. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mesmo ali. Mesmo que o diabo tenha vindo para roubar, matar e destruir, Jesus veio para me dar a vida e ele vai fazer isso. Ele vai fazer, como na palavra, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, desfazer as obras do diabo, e ele vai fazer isso. Você sabe que isso é tão importante reconhecer? Reconhecer essas promessas na Escritura. Eu tenho pena das pessoas que andam por aí com esses cheques maravilhosos, enormes, uma quantia de dinheiro maravilhosa na Bíblia, e não descontam cheques. 1 João 3, o Filho de Deus se manifesta e desfaz as obras do diabo, cada uma delas. Eu acredito nisso. Sabe, quando eu era um cristão jovem, não porque, e por que não? Só porque eu era jovem? Vários pregadores que pregavam para mim não tinham essa fé, eles não demonstravam essa fé. Eles me davam todo tipo de informação sobre a Bíblia, mas não criam. Eles liam como se fosse um estudo bíblico, iam até a raiz do significado da palavra grega e tudo aquilo ali, toda aquela baboseira. Em vez de dizer: peraí, ouça, o Jesus pode desfazer as obras do diabo na sua vida de casado. Que diferença isso teria feito na minha vida se eu tivesse ouvido isso quando eu era jovem? Vocês não percebem o quão sortudos vocês são para ouvir as coisas que vocês ouvem, especialmente os casais jovens. Você pode começar a sua vida de casado sabendo que Jesus pode desfazer as obras do diabo. Não vacile na incredulidade, não. Não importa, ano após ano. Abraão teve que esperar 25 anos. Parece que o ventre da Sara está cada vez melhor, mas o Senhor, eu vou te dar glória. Glória, Senhor. Ao ter plena certeza do que foi prometido, eu vou ser capaz, e você vai ser capaz, você é capaz de cumprir. Eu quero mostrar a vocês também Mateus capítulo 19. Tem tantos livros sobre casamento, criação de filho, técnica disso, técnica daquilo, tudo psicologia. Psicologia é barata. Eu não quero ficar aqui ensinando psicologia, gente. Não. Se vocês quiserem, vá lá e leia aquelas centenas de livros. Tem aí na internet, tem nas livrarias. Você vai encontrar muita mensagem sobre vida feliz de casado e tudo mais. Eu vou te dizer uma coisa. O único que pode resolver o seu problema é Jesus Cristo. Não tem nenhuma técnica psicológica. Como dizem do seu escritório, cada meia hora ligue para sua esposa e diga: querida, eu te amo. Isso é uma tática. Isso não é a maneira de ter um casamento feliz, ligar a cada meia hora para sua esposa. Muita gente faz isso e não dá certo. Mas você não pode confiar em Deus, que Ele pode fazer algo, mas Ele pode fazer. Eu não ligo para minha esposa a cada meia hora onde é que ela está e dizendo te amo. Não é assim que eu confio em Deus. Devemos confiar em Deus, que Ele vai trazer cura e vida no nosso casamento. Mateus 19, escuta só. Ele está falando sobre casamento no versículo 3. Então o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. É Jesus falando, os dois se tornarão uma só carne. O que, portanto, Deus uniu, que nenhum homem se separe. Deus uniu, ninguém separe. Quem se juntou a vocês? Quem juntou vocês? Deus Todo-Poderoso. Então não importa. Mesmo se você não fosse cristão, se tivesse casado em algum tipo de templo pagão, você acredita em um marido e uma mulher se casarem em um templo ou uma mesquita e foram unidos por Deus? Eu acredito. Eu acredito. Você acredita que Deus reconhece que esse casamento foi realizado, mesmo que seja só num tribunal? Sim, porque casamento não é para cristãos.
O casamento, preste atenção, o casamento não é para cristãos, o casamento é para seres humanos. Adão não era cristão. Isso é muito importante. Adão era um ser humano. Foi o ser humano que Deus fez. E ele deu uma esposa a ele. Você diz que aquele casamento foi realizado numa mesquita, não é válido? Então, essa mulher não é casada, você pode se casar com ela, você acha que... E o que você acha de fazer isso? Você teria problemas com a lei do país. Ela é casada. Deus reconhece isso. Porque o casamento foi feito para seres humanos. Então, o que Deus uniu, não importa o que você disser. Mas eu não orei a vontade de Deus antes de me casar, não faz diferença. Você acha que aquelas pessoas que se casaram, todos os não cristãos que casam, veem a vontade de Deus, mas não, alguns deles nem mesmo acreditam em Deus. Mas Deus aceita o fato de que uma vez marido e mulher se unam, se tornam uma só carne, e eles se casam aos olhos de Deus. Deus os uniu e ninguém deveria separá-los. Então, agora você vê, lá estão eles, os dois se tornam um. E olha para essa pessoa maravilhosa. Eu gostaria que você se lembrasse disso por toda a sua vida. Um pouco de expressão, versículo 6. Mas eles não são mais dois, mas um. Eles não são mais dois, mas são um. Essa é a palavra de Deus. Então ele diz, essa é a palavra de Deus. Ele diz assim, portanto ninguém deve separá-los. Então se o diabo tenta separar vocês por uma separação pequena, eu não me refiro ao divórcio não. O divórcio é a última etapa, que o casamento já está morto. Mas muito antes disso, quando o diabo está tentando separar vocês, vocês não falam com o outro por alguns dias ou por algumas horas, e de repente vocês ficam ali distantes, ou mesmo por alguns minutos, porque você está com raiva, a separação já chegou. Talvez você não esteja divorciado, mas está tendo uma separação. E se você está com raiva do seu parceiro e não fala com ele por 30 segundos, eu digo que a separação já chegou. Você pode não ser divorciado, mas é o primeiro passo. E se houve um momento ali na minha vida em que eu fiquei tão chateado com a minha esposa, que eu não falei com ela por 15 segundos que seja, o diabo já entrou ali e se colocou entre a gente. Você reconhece isso? O que você diz? Bem, não é muito tempo, quer dizer, simplesmente eu não fiquei nem um pouco chateado por 5 minutos. Irmão, o diabo entrou e colocou uma divisão entre vocês. Chama do que você quiser. Ele pegou a tesoura ali e deu um corte. Ele pode não ter cortado tudo. Você vai ter que costurar, cara. Você pode continuar costurando, você pode continuar fazendo... Ele pode continuar fazendo cortes e você costurando. Por que não evitar isso? Senão a sua camisa vai ficar cheia de remendo. Por que não reconhecer que o Senhor diz que você faz ou não? E se você continuar pensando que a culpa é da sua esposa, você está seguindo os passos de Adão. Ei, essa mulher é a causa dos problemas. Senhor, não se esqueça que você me deu ela. Então, parte do problema está com você também. Por que Deus me deu uma esposa assim? Você sabe que há muitos cristãos que andam por aí dizendo isso? Profetizando que nunca terão um bom casamento, porque eles glorificam o diabo. Ah, minha esposa é tão ruim que Deus não consegue fazer esse milagre. Foi exatamente o que os israelitas disseram nas fronteiras de Canaã. Todos esses gigantes são grandes. Acho que nem Deus consegue se livrar deles. Bem, você diz que nenhum deles entrou na Terra Prometida e você também não. Não porque Deus não pudesse fazer, mas porque você sente que o problema é maior do que Deus. Então, o aspecto mais importante da fé é que você, não importa qual seja o problema, você deve acreditar que Deus é maior do que eles. Toda a Bíblia ensina que seja falta de vinho em Canaã, ou gigantes em Canaã, falta de vinho em Caná, ou os grandes gigantes em Canaã, é tudo a mesma coisa. Deus é maior que o problema. Eu não me importo com o que é. E estamos na nova aliança, onde podemos ter fé. Onde eu não considero minha esposa, mesmo por 5 segundos, não deixo nada entrar entre a gente. Eu sei que isso é do diabo, isso não é de Deus. Qualquer coisa, eu não me importo que seja. Mesmo um pequeno mal entendido. Você sabe, às vezes tem alguma divisão na sua mente aí.
Aí o diabo vem com uma tesoura, ele já cortou alguma coisa na sua mente. Pequeno mal entendido. Muitos problemas entre maridos e mulheres se devem a mal entendidos na comunicação. Muitos problemas são assim. Comunicação, gente. Você sabe, porque somos criaturas caídas, não somos perfeitos. Nosso entendimento não é perfeito. Você pode dizer algo com um significado específico e talvez sua esposa esteja, ou seu marido esteja em alguma pressão naquele momento por causa do trabalho, ou alguma coisa assim. Você está pensando em alguma coisa, você não ouve com o espírito. Você não percebe. Você ouve a palavra e interpreta de alguma outra forma. Qual casamento que não experimentou isso? Eu digo que se você tem uma experiência assim, você é um mentiroso. Então, como é que você lida com isso? O diabo está trazendo um mal entendido sobre algo que não deveríamos ser dois. Deveríamos ser um. Não vou ouvir o diabo. Talvez eu precise conversar com meu parceiro e esclarecer. Enfim, preciso conversar com meu parceiro. A minha parceira. Eu só quero deixar tudo claro. E ao invés disso, você pode manter aquilo na sua mente e deixar aquele negócio apodrecer. Não deixa aquilo ali se tornar aquele pus, destruindo seu casamento. Não. Não coopera com o diabo, não, cara. Não deixe isso apodrecer na sua mente. Lembre-se, queridos irmãos e irmãs. Se você permitir, você está colaborando com o Satanás. Se ao menos Adão e Eva tivessem reconhecido, né? O Adão tivesse pensado assim, pô, essa aí não é minha esposa não, isso é Satanás. É Satanás. Em vez de apontar para ela, devia ter apontado para o demônio e dizer. É ele. Há um versículo maravilhoso no Velho Testamento, que eu adoro, sobre o casamento, como é que ele pode ser regado. É Isaías 58. Como seu casamento pode ser um jardim maravilhoso. A sua vida é como Éden. É a imagem de um casamento lindo. E diz lá em Isaías 58, sobre esse jardim cheio de águas. Ali no versículo 11. Você será como um jardim regado. Pense nisso como se o seu casamento fosse um jardim regado. Uma fonte que as águas não deixam de regar. Como é que isso acontece? Porque no meio do problema, versículo 9, você invoca o Senhor e o Senhor responde ao seu choro. E imediatamente ele diz, eu estou aqui, e vocês param de apontar o dedo um para o outro. Então está escrito aí, nós lemos. Consegue ler isso aí? Quando você invoca o Senhor, pare de apontar o dedo um para o outro. Então sua vida será que nem um jardim regado. Não ore para Deus se você está apontando o dedo para o seu marido ou sua esposa. Diz, Senhor, mude a minha esposa, mude meu marido. Não. Ele não vai ouvir você e nada vai acontecer. Quero dizer, os servos reclamando, dizendo que aquele gerente lá, mestre de cerimônias do Caná, devia ter pensado enquanto as pessoas estiveram vindo e providenciado mais vinho. Não, eles não apontaram o dedo para ninguém. O que eles fizeram, o que Jesus disse para ele fazer, enche os potes d'água. Foi por isso que o vinho foi melhor do que nunca. Deus pode resolver todos os problemas. Você sabe, um dos primeiros problemas que surgem no casamento é a questão dos pais e mãe. Será que o homem deixou o pai e a mãe? Porque aqui na Índia, isso é a causa número 1 dos problemas. Aquele homem e a mulher são mais apegados aos pais do que um ao outro. Eles não são um com o outro. Eles são um com os seus pais, velho papai e mamãe. E papai e mamãe dão uma chantagem emocional ali, dão um chorinho e mantém esse apego bem próximo. Por que Deus Todo-Poderoso disse que um homem deve deixar seu pai e sua mãe e se apegar à sua esposa? Sim, você deve fazer isso. Se você não fizer, você não vai ter uma partida adequada. Ou uma partida inadequada. Então, você não vai ter uma nova conexão. Você tem que sair
e se conectar com a sua esposa. É isso que diz aqui em Mateus 19. Você sai, você parte. Esse é o primeiro mandamento da Bíblia. Primeiro mandamento da Bíblia. O único mandamento antes do pecado chegar. Está ali no final de Gênesis 2. Que diz que um homem deve deixar seu pai e sua mãe e se apegar à sua esposa. Você acha que isso foi dado a Adão? Você acha? Adão não tinha pai e mãe, gente. Então preste atenção. Deus já estava deixando claro ali. Foi escrito pra gente, que num casamento o homem deve deixar o pai e a mãe e se apegar à sua esposa. Então, a partida será adequada e você vai ter uma conexão adequada com a sua esposa. Tem que ser uma partida emocional. Nem sempre é possível fazer isso fisicamente. Não, nem sempre dá para fazer isso na parte física. Tem que ser emocional. Porque eu conheço muitas famílias pobres em aldeias aqui da Índia, que por vezes não tem condição de se mudar para uma casa separada. Se puder. É bom, mas às vezes elas não conseguem, né? Então, será que Deus se importa só com pessoas ricas que podem alugar uma outra casa? Não. Esse não é o Deus que eu acredito. E há pessoas que moram em casas separadas, moram 1.600 quilômetros de distância do pai e mãe, e os pai e a mãe mexem os pauzinhos e parece que tem um controle remoto. Então eles não partiram emocionalmente. E a família pode estar morando, às vezes, na mesma casa devido à pobreza, porque seus pais e mães não conseguem mexer os pauzinhos ali dentro. Eu lembro que minha esposa e eu éramos muito pobres quando casamos, acredite ou não. A gente não tinha dinheiro para alugar uma casa, é verdade. Mas mesmo morando ali num cômodo da casa deles, eu não deixei que eles puxassem as cordas. E eu sei por experiência própria que você pode morar na mesma casa e não permitir que seus pais mexam os pauzinhos. E pelo que eu vi de muitas outras pessoas, os pais podem viver, às vezes, 16 mil quilômetros e controlar tudo. Então tem que haver um distanciamento emocional. Não é que você não se importe com eles. O maior exemplo é Jesus. Jesus não se casou, obviamente, com uma mulher. Ele era casado com seu pai, com um ministério. E em Mateus 4, ele diz ali, né? Ali, quando ele se mudou na casa de Nazaré para Cafarnaum. Bem, isso é porque ele receberia muitos visitantes e ele não queria incomodar seus irmãos e irmãs, mãe, ele havia separado. É a primeira coisa que você vê é o casamento lá em Caná. Onde Maria foi até Jesus. E Jesus não tinha feito nenhum milagre até então. Você já pensou por que ela foi até Jesus e disse, ei, eles não têm vinho? Ela viu durante 30 anos, não um milagre, mas tinha visto esse filho incrível dela que era tão engenhoso, tão cheio de... Não milagroso, mas ele tinha habilidades. Ele sempre achava uma maneira de resolver as coisas. E ela observou aquilo por 30 anos e disse, eu acho que nessa casa aqui só tem uma pessoa que pode encontrar a solução para esse problema, é o meu filho. Imagina o choque que ela recebeu quando ele vira e fala, mulher, o que eu vou fazer com você? Ei, esse é o mesmo garoto? Mesmo garoto que eu observei ali 30 anos, que me dizia, mamãe, sim, eu vou agora. Mulher, o que eu vou fazer com você? O maior choque da vida que ela tomou. Jesus estava deixando a sua mãe terrena e dizendo, eu não sou mais seu filho mais velho. Eu mudei para outro reino. Outra área agora. É o que todo homem tem que dizer. Você não precisa ligar para sua mãe e dizer, ei, mulher. Mas você precisa ter o mesmo espírito, né? Desapegado. Colorido pelo nome mais amoroso que você gosta. E dizer que está apegado a outra pessoa. Porque quer obedecer a palavra de Deus. E eles vão verificar se é seu, se é meu filho. Nós criamos, eles vão testar, 25, 28 anos, agora tem essa mulher que surge do nada e ele vai atrás dela. Deixe dizer o que quiserem. Você está obedecendo a palavra de Deus. Eu digo, você terá um casamento feliz. Eu fiz isso. Não brigue com eles. Não brigue com seus sogros. Quando meu sogro... Sabe, o meu sogro era um homem muito forte. Então ele
É claro que ele não percebeu isso no começo, né? Que ele tinha um gema ainda mais forte. Ele não percebeu isso ali no começo. Ele pensou que eu ia ser que nem um filho dele obediente, daria todo tipo de conselho, e ele sabia o que eu tinha que fazer. E eu digo, nenhuma vez eu discuti com ele. Escuta, escuta, não importa quanto tempo ele falar, eu escutava. Ele falava muito e eu escutava. Mas eu nunca fiz nada do que ele falou. E na próxima vez que eu encontrava, ele me dava mais conselho. E eu não iniciava nenhuma discussão. Até que finalmente ele desistiu. Não é uma maneira melhor, mais pacífica? Sem entrar em conflito? Meu pai contaria para minha mãe e para minha esposa, em vez de meu pai, todo tipo de coisa. Todos com boas intenções. Sogro, sogra. Minha esposa também ouviu ela entrar e disse que tinha alguns planos para fazer algo diferente. Mas ela nunca discutiu com meu pai. Ela nunca fez o que ele disse. Afinal, o que você ganha discutindo com seu sogro? Só ignora. Ignora. Se eles não tiverem vitória sobre o pecado, e a maioria deles, infelizmente, não tem vitória sobre o pecado, eles gritam com você, o que você vai fazer? Se você anda na rua e tem uns cachorros latindo do outro lado da estrada, ou no bar, você não vai discutir com o cachorro? Eu vou te contar, não é sábio discutir com o cachorro. É melhor deixar andar calmamente, você volta no dia seguinte, eles latem de novo. Esse é um bom conselho para relacionamento com sogros que latem. Estou dizendo honestamente, seja desapegado. Eu vejo que o mesmo Jesus estava em agonia na cruz, cuidando da sua mãe. Esse é o equilíbrio para dizer à sua mãe, agora não sou mesmo. Mesmo no meio da sua agonia. Ele pensava, alguém precisa cuidar da minha mãe. Mesmo ali. E ela tinha outros 4 filhos. Mas ele estava preocupado. Eu sou o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho. Eu tenho uma responsabilidade. Rapaz, tem algo que eu aprendi com Jesus. Não importa se há outros filhos. Jesus sentia que ele era o mais velho e era o dever dele prover para ela. Esse é o equilíbrio, cuidar dos pais quando forem mais velhos. Às vezes a sua esposa pode não querer que você envie dinheiro para seus pais porque eles são pobres. E agora, se seus pais têm bastante, se seus pais estão usando o dinheiro que você envia para eles ficarem bêbados ou algo assim, então não envie. Mas se eles realmente precisam e cuidam de você, então você deve enviar dinheiro. Alguém me fez uma pergunta uma vez. Ei, minha esposa, se minha esposa não gosta que eu mande dinheiro para meus pais, eu devo obedecer a Escritura? Sim, obedeça a Escritura. Não deixe que a sua mão esquerda saiba o que sua mão direita está fazendo. É muito simples. Manda esse dinheiro antes que ela perceba. Sabe, a Escritura, a esposa é como a mão esquerda. Não deixa que ela saiba, você está fazendo bem. Certifique-se de não dar dinheiro a pessoas que não precisam dele, claro. Quer dizer, se a sua esposa, se a sua mãe, quer dizer que seus pais são muito ricos e você não precisa, eles não precisam do seu apoio, quer dizer, então dê um presente simbólico, algo para mostrar o seu agradecimento. Mas você tem que ter a sua própria família. Acho que é tolice o marido continuar enviando dinheiro para onde não é necessário. Veja, Deus também não dá onde não é necessário. Deus só chega onde é necessário. Depois de se casar, lembre-se disso, na medida do possível. Vocês devem pensar juntos nessa área, na questão de finanças, porque é uma outra área em que tem muitos problemas, a área financeira. E você pode dizer, eu ganhei o dinheiro, então faço o que eu quero com ele. Então você está deixando o diabo criar uma divisão entre vocês. Afinal, por que Deus te deu uma esposa ser sua ajudante? Por que Deus deu uma esposa para ajudá-la a pensar com clareza? Até no uso do dinheiro você pode se achar muito inteligente, lidar com tudo. Talvez você seja, mas Deus sabe. Ele te deu uma ajudante para te ajudar. A menos que você tenha uma esposa muito irracional, eu acho que você deve respeitar a sua esposa e reconhecer que Deus deu ela para equilibrar você. Você sabe, eu experimentei muito isso ao lidar com igrejas, onde eu digo que o padrão do Novo Testamento são 2 presbíteros em uma igreja.
E eu vi uma tremenda vantagem que tivemos com o Ian. Ian e eu sendo os mais velhos aqui desde os primeiros dias. Isso é uma bênção. Dois anciãos. Eu vi uma vantagem maravilhosa desde o primeiro dia. Eu sou extremamente grato a Deus. É a mesma coisa no casamento. Por que dois anciãos? Por que não um? Porque se você tiver um... Eu já vi isso em várias igrejas aqui mesmo da CFC. Onde um homem muito talentoso, muito capaz, um organizador maravilhoso, fez um trabalho tremendo, mas ele sabe que na CFC a gente acredita em 2 ou mais anciãos. Então, ele nomeia uma pessoa com menor capacidade de questionar ele na igreja, um presbítero. Aquele tipo de pessoa que é sim, senhor, sim, senhor. Qualquer coisa. Pula no rio, sim, senhor, sim, senhor. E pelo menos ele tem um ancião. E eu digo a eles, eu consigo ver isso. Você está de fachada. Vocês não são 2 anciãos, você é só um. Um pastor pentecostal comandando o show. E aí, alguns homens que tratam suas esposas assim. Ela é minha ajudante, mas por causa do meu nome. Ela só tem que vir e colocar o carimbo. Eu já decidi tudo. Essa não é a razão para que Deus te deu uma esposa. Não é por isso que tem 2 anciãos na igreja. É um equilíbrio de 2 pernas. Se você alguma vez achar que sua esposa não é necessária, tenta ficar numa perna só, vamos ver quanto tempo você consegue. Talvez uma perna seja um pouco mais forte que a outra, mas você precisa da outra. É o que dá estabilidade. Em sua vida, a esposa foi dada a você para te dar estabilidade. Aprecie e valorize ela. Às vezes é a esposa que precisa valorizar o marido, que talvez ela ache burro. A estabilidade vem quando ambos cumprem a sua parte, com 2 mãos, 2 olhos, 2 pernas. Isso é estabilidade. Se você tem um olho, você tem uma visão bidimensional. Mas se você tem 2 olhos, você tem uma visão tridimensional. Então, é que nem essas câmeras tridimensionais aí em 3D. São várias câmeras, elas estão afastadas para dar uma sensação de profundidade. Então, há uma dimensão de compreensão da situação que você só pode entender se você estiver disposto a aceitar a sua esposa para que veja a posição ligeiramente diferente da sua. Como 2 olhos um pouco separados. Se os 2 olhos estiverem próximos um do outro, você não vai ter uma visão tridimensional. Essas são pequenas parábolas da natureza. Deus te deu uma esposa para ser uma ajudadora e ela vê as coisas da maneira um pouco diferente da sua, mas o objetivo é o mesmo, é glorificar a Deus. Então aceite a ajuda dela, na maneira como você administra suas finanças. Aceite o conselho dela e não despreze. Isso vai edificar o seu casamento, não apenas em questão de dinheiro, mas em outras áreas. Em várias áreas. Principalmente quando você tem filhos. Você aí realmente precisa do conselho dela. Eu vou te contar que em algumas áreas, quando se trata de crianças, ela sabe muito mais do que você. Qualquer pai pode te dizer isso. Eu posso certamente dizer isso. Se tem um bebezinho chorando ali pra caramba, esgoelando os pulmões, e o pai não tem a menor ideia do que está acontecendo. Qual é a razão que a mãe pega imediatamente e já sabe o motivo? É porque ela é inteligente? Não, tem um instinto ali. E a mãe diz que sabe exatamente que é o problema do filho. E o pai não tem a menor ideia. O pai pode ser um cientista brilhante, um engenheiro, ou seja o que for. Mas ele não tem a menor ideia quando se trata do filho. E é um exemplo de como precisamos uns dos outros. Não é apenas nas coisas comuns como essa, em muitas outras áreas. Mas no outro ponto de vista, então valorize a opinião da sua esposa em questões financeiras. Ou em qualquer outro assunto. Não pense que você é tão inteligente a ponto de tomar todas as decisões da vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, você pode não pensar assim quando você é, sabe, crianças pequenas, né? Mas se você crescer e achar que pode criar seus filhos melhor, sem o conselho das suas esposas, eu posso profetizar que seus filhos vão se perder. Acredite ou não. Que se você dirigir a sua casa que nem um pastor pentecostal individualista, não é a melhor maneira de administrar uma casa. Tem um ministério duplo ali.
pai e mãe, é o que produz equilíbrio. Porque nenhum de nós pode refletir perfeitamente Deus para os nossos filhos. Impossível, a glória de Deus foi vista em Jesus Cristo, cheio de graça e verdade. Você deve ser humilde o suficiente para reconhecer, não importa o quão espiritual você seja. Você tem que ser inteligente. Você não pode refletir apenas a natureza de Deus, você mesmo. Reconheça isso desde o primeiro dia, quando começamos nossa igreja. Posso pensar que sou mais talentoso do que meu colega. Eu não consigo refletir totalmente a natureza de Deus sozinho. Então Deus dá um irmão para preencher as lacunas da minha personalidade. Ser capaz de refletir Cristo. E eu só vou conseguir refletir Cristo naturalmente se não for sozinho. Tem essas lacunas. E se eu for humilde o suficiente para aceitá-lo, não como um irmão de segunda categoria, mas como um igual. Ele pode não ter os mesmos dons que eu, não interessa. Mas eu vou ficar desequilibrado. Então, portanto, é necessário pelo marido e da esposa que tenham humildade. Não importa o quanto inteligente você é, você vai estar desequilibrado. Mesmo que você seja super inteligente, livros sobre psicologia, no casamento você tenha lido todos e você vai ficar desequilibrado. Eu sou crente há 53 anos. E a primeira pessoa a reconhecer que eu sou desequilibrado sou eu. E eu agradeço a Deus por não ser uma pessoa solitária. Eu sou parte de um corpo. Essa mão está desequilibrada, mas Deus diz que tem uma mão esquerda. A perna direita está desequilibrada. Mas graças a Deus tem a perna esquerda. E assim é parte do nosso corpo desequilibrado. Você precisa reconhecer o seu desequilíbrio. Isso dá humildade de consultar a sua esposa em questões financeiras. Todos os outros assuntos são tão importantes. Isso leva à comunicação. A comunicação é uma das coisas mais importantes da sua vida de casado. É uma das coisas que nos distingue dos animais. Quer dizer, eu já ouvi dizer que os animais se comunicam através de alguns tipos de sons e algo assim. Eu não sei exatamente como eles fazem isso. Os pássaros migram e se comunicam de alguma forma. Mas não tem um pássaro que vai lá e diz para o outro: "Ei, querido, eu te amo." Não tem um pássaro, nem uma abelha, nem um cachorro, nem um gato que diga algo assim. Há algo precioso em comunicar expressões de amor uns aos outros, nós humanos. E Deus nos deu um livro, caso você não tenha ideia do que dizer a sua esposa ou marido, bem no meio da Bíblia ali, que se chama Cântico dos Cânticos. Está ali bem no meio da Bíblia. Deus deu esse livro maravilhoso. Você não precisa de livro de psicologia, você pode abrir ali os Cânticos de Salomão e ter alguma ideia do Espírito Santo sobre como falar com seu marido ou com sua esposa. Somos indianos, somos envergonhados, não falamos desse tipo de coisa. Mas foi Deus Todo-Poderoso quem botou aquele livro ali. Eles são expressões de agradecimento. Qual é a necessidade disso? Quem já se casou, é como o marido disse, que preciso que a minha esposa de vez em quando. E eu disse a minha esposa há 35 anos quando eu me casei com ela. É isso. Eu assinei e disse: "Eu te amo." E agora vamos seguir em frente. Não, nós somos seres humanos e a gente precisa de segurança. A gente precisa de reafirmação e confirmação. Um homem quer que a esposa o respeite ele. Esse é o significado de estar à frente. Se vocês, irmãs, ver seu marido e realmente mostrar ao seu marido que realmente o respeitam, mesmo que você seja inteligente em muitas outras áreas. Então, eu estou te dizendo, você vai fazer um trabalho maravilhoso para construir um casamento feliz. E, irmãos, como você deseja que a sua esposa o respeite, quer saber se você realmente ama, você deve saber aquelas expressões de respeito que a sua esposa deu significam muito para você. Expressões de afeto que você diz a sua esposa significam muito para ela. E o Cântico de Salomão é um livro maravilhoso. Eu devo contar uma das músicas que eu acho que a minha esposa não vai te envergonhar. Pera aí. O homem reza assim:
o santo homem de Deus, canta canções para sua esposa. Você é o lírio do vale, você é a rosa de Saron para mim. Você canta isso para o Senhor? Você está cantando para a esposa. E eu disse para minha esposa, porque se você ler em Cantares de Salomão, vai descobrir que o noivo está dizendo à sua esposa. O propósito não é Jesus, que é o lírio do vale. Então Jesus era a rosa de Saron. Apesar de todas as canções que cantamos, é o marido dizendo a ela, você é o lírio do vale, a rosa de Saron. Ao meu Senhor. Eu digo que é o meu Senhor e meu Redentor. Por mais diferente que seja, eu falo sério, eu não estou brincando. Vá para Cântico dos Cânticos e aprenda como expressar amor, carinho um pelo outro. Eu estou falando sério. Esse é o livro, bem ali no meio da Bíblia. E nós precisamos disso. Porque o diabo está destruindo casamentos. Não é coisa de cinema romântico, não. A gente precisa disso nesses dias. Cantares de Salomão. Não é coisa de cinema, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E eu quero dizer isso. Diga coisas boas para sua esposa. Não diga só quando você quer fazer sexo com ela. Não. Isso é uma razão muito egoísta. Expresse a sua apreciação quando você não quiser nada. Você vai e diz a Deus. Quando quer receber algo de Deus. Então, quando você expressa seu apreço para sua esposa, você está dizendo que ela é a mulher mais perfeita do mundo ou algo assim. Não. Você está dizendo que aos teus olhos ela é linda. Claro, deveria ser. Eu gosto dessa expressão aqui no capítulo 24. Ezequiel. E era um momento difícil, que Ezequiel sabia que a esposa dele ia morrer. E Deus tinha avisado a Ezequiel, eu vou tirar a tua esposa de você. Isso, Deus avisou ele e isso realmente tocou no coração. 24:16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eu vou tirar o desejo dos seus olhos com um golpe. Que palavra, hein? Quantos de vocês, maridos, podem dizer honestamente, a minha esposa é o desejo dos meus olhos? Não tenho olhos para mais ninguém, ela é o desejo dos meus olhos. É uma expressão bíblica. Eu baseio tudo que eu digo aqui em escritura. Diga a ela, você é o desejo dos meus olhos. Diga isso a Deus. Minha esposa é o desejo dos meus olhos. Outra expressão que eu gosto muito aqui no Antigo Testamento está em Malaquias. Capítulo 2. O Senhor fala da esposa ali no versículo 15. Fala da esposa e é uma bela expressão. Quando ela tinha ali 14, 15 anos. A esposa da sua juventude. A esposa da sua juventude. É uma expressão. E é praticamente, isso aplica quando a sua esposa envelhece, né? Cai tudo. Você ficou velho também. E você viu ela pela primeira vez quando ela tinha 16 anos, 17 anos. Talvez agora ela tenha 70, 80. Veja essas expressões. É como a Bíblia fala, que te salva de muitas tentações no mundo moderno. Você pode olhar para sua esposa e o desejo dos seus olhos e a esposa da sua juventude. E uma das fotos favoritas que eu tenho da Anne é na minha mesa, ela tem lá 25, 26. Até hoje é a mesma foto. Sabe, a gente tem que expressar e comunicar isso. Por isso que num mundo muito ocupado hoje, cheio de correria, e você fica às vezes longe de casa, e você precisa de tempo de qualidade.
Você precisa desse tempo de qualidade. Se você não tem horas, pode ser 5, 10, 15 minutos. Mas certifique-se de que o ar está limpo. De que não tem nada azedando o clima. E o que a gente tem que fazer no mundo desse que a gente está vivendo? Em que você leva um tempo se deslocando, às vezes fica 12, 13, 14 horas longe de casa, é muito comum. E no trabalho, e tem um monte de mulher bonita no trabalho. E mesmo as casadas. Então é preciso ter muito cuidado. É importante você ter cuidado. Tenha cuidado, irmão. Deixa eu perguntar. Às vezes quando você está no escritório, você brinca com teus amigos? Mesmo as pessoas mais sérias, eles fazem umas piadas aqui e ali, né? Homens com homens. E você brinca faz piada com a sua esposa? Ela não é sua amiga? Eu acredito que a gente deve brincar com as nossas esposas. Não estou falando de tirar sarro, não. Estou falando de zombar. Estou falando, faz uma piada, faz alguma coisa ali que traz humor. Não estou falando de piadas inadequadas. Não, estou falando para manter um bom relacionamento. Essa é uma parte muito importante da comunicação. Torna a atmosfera maravilhosa. Então eu quero encorajar vocês a rir com o seu cônjuge. O Ian, aqui na igreja, ele me vê brincar. Mesmo tendo todo aquele background militar, todo aquele histórico militar. E eu quero encontrar vocês. Isso ajuda muito no clima. Riam, façam piadas. Deus tem um senso de humor maravilhoso. É por isso que ele fez os macacos. Você já viu um macaco? Então tem muitas coisas assim. Deus tem um senso de humor, lembre-se disso. É muito importante. E eu realmente acredito que para você poder ter um relacionamento saudável, se leiam a Bíblia juntos, você for à igreja juntos e tal. E você tem que brincar. Você sabe. Me responda isso. Sabe quando você tem aquele momento de tensão? Será que vocês ainda assim conseguem orar juntos? Será que vocês conseguem ir à igreja juntos? Ler a Bíblia juntos? Mas não pode brincar? Que tipo de relacionamento é esse? Eu não tenho mandamento sobre isso, mas eu dou minha opinião, e é o versículo. O teste de um bom relacionamento é se você consegue manter um clima agradável. Tem sempre um versículo, gente. 1 Coríntios, capítulo 7.
Eu não tenho um mandamento, mas eu dou minha opinião. E então essa é a minha opinião. Onde é que está isso? Vamos lá, onde é que está aqui? 10? Não, 25? Isso, não tem nenhuma ordem do Senhor, mas eu dou a opinião de que o humor é a prova de um bom relacionamento, entendeu? Tem um versículo para isso aqui. E eu estou dizendo isso com base em muitos e muitos anos de experiência, observando muitas esposas e maridos sérios. O humor é muito importante no casamento. É o teste de um bom casamento. Levem isso a sério, irmãos. Eu não estou falando, claro, de tirar sarro, não, nada disso. Mas reserve um tempo para vocês. E eu falo para os casais jovens, vão passear juntos. Separem esse tempo para vocês. Você sabe que você tem filhos e às vezes não é tão fácil. Se você não tem filhos, vão fazer uma caminhada. 10, 15 minutos. Limpa o ar, antes de ir para a cama. Isso é muito importante. Certifique-se de que não haja tensões ou coisas mal resolvidas. A comunicação é uma parte muito importante do casamento. Eu quero dizer uma palavra para vocês que já têm adolescentes, filhos adolescentes. Deixa eu abordar isso agora. Veja, quando as crianças são pequenas, eu vou dizer, essa é uma experiência de todas as crianças. Ou melhor, todos os pais. Afinal, crianças pequenas fazem bagunça, não comem direito, pulam, caem, se machucam. E aí você fala, como eu queria que eles crescessem. E aí elas crescem, se tornam adolescentes. E aí você deseja o quê? Eu queria que elas tivessem 3, 4 anos. Foi mais fácil. Então é assim, em cada fase a gente precisa de sabedoria. E se você tem filhos adolescentes, eu vou te contar uma coisa. Certifique-se de que eles se tornem seus amigos. Eu disciplino meus filhos com veemência, desde os 12 anos. Eu já usei cinto e outras formas de punição, como não brincar, ficar 2 horas ali na cama, sem poder fazer nada. Dependendo, claro, da gravidade do que eles cometeram. E se eles falassem desrespeitosamente com a mãe, eu diria, você não vai fazer nada até pedir desculpas a ela. Minha esposa tinha outras formas de punição. Tipo, escreva 100 vezes, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. E uma vez ela procurou e encontrou na gaveta do meu filho um caderno inteiro com escrito eu não vou fazer e o espaço em branco. Eu não vou fazer e o espaço em branco. Pronto para preencher já. Existem formas diferentes de punição, nem tudo tem que ser uma surra. Mas depois que eles viram adolescentes, 13, 14 anos, eu não me lembro mais. E talvez eu tenha feito isso acidentalmente, num momento de raiva, 2 ou 3 vezes. Eu realmente me arrependi nessas ocasiões. Mas depois que eles passaram ali dos 13, eu falei, eu quero ser amigo deles. Se eu não conseguir disciplinar eles em 12 anos, é melhor eu tentar outra coisa agora. E eu tentei conquistar o coração deles. Eu orava com eles e procurava ser amigo deles. E sempre que eu orava, eu botava meu braço em volta deles. Eu não sei vocês, pais, mas botem seu braço em volta dos seus filhos. Mesmo com meu filho com 40 anos, eu boto o braço em volta dele hoje. Eles têm que conhecer esse toque do pai. Significa muito. Significa muito. Abracem seus filhos e filhas. Muitos deles não sentem esse amor em casa, porque pai e mãe estão muito ocupados, estão providenciando tudo, roupa, comida, mas eles precisam de um abraço. Essas expressões de amor, sabe? Eles precisam de um abraço.
Eles precisam dessa expressão. E se você não dá, o que eles vão fazer? Eles vão procurar em outro lugar. Com algum menino ou menina mundano da faculdade que está pronto para chegar e abraçar. Que estão prontos para oferecer isso. Todos os seres humanos desejam ser amados. E é por isso que existem órfãos, é a chamada síndrome do órfão. Crescem sem pai e mãe abraçando quando eram pequenos. Eles têm inseguranças porque nunca vivenciaram esse carinho. Seus filhos podem não ser órfãos, mas podem crescer como órfãos. Que você não ouve você falar deles, com eles. Então eu sou muito grato porque sempre esse é um dos motivos pelos quais a minha esposa parou de trabalhar. A gente tomou essa decisão. Sempre que os filhos voltavam de casa, havia uma mãe lá para conversar com eles sobre o que aconteceu no dia. E se ela, já que ela não estava tão ocupada, tendo que ganhar dinheiro a ponto de... E ela tinha tempo para conversar com as crianças. E foi isso que protegeu. E é por isso que podemos identificar rapidamente que as crianças podem adquirir todo tipo de maus hábitos na escola, mas isso não deve ser detectado 5 anos depois. Não, imediatamente. Ei, filho, o que aconteceu? Quem falou com você? O que houve? Não faça com que eles contem apenas coisas de maneira formal. Ei, a gente estudou física, a gente jogou futebol. Minha esposa perguntava coisas, ei, tem alguma garota que você acha bonita? Faça perguntas assim, nós falamos dessas coisas. Fale todas as coisas sagradas. E eles se abriam. Então eles diziam, pai e mãe não tem medo de falar sobre meninas. A próxima vez que você tiver um evento na escola, me mostra a garota. Eu queria saber quem é essa garota. E eles iam lá e o menino dizia, mãe, é aquela menina ali. E a mãe diria, isso não é tão bom. Acho que a outra é um pouco melhor. Temos que ser livres, gente. Quero dizer que tudo é o que é chamado amor de pet. 2 pets se amando. É natural. É uma atração natural entre meninos e meninas com 12, 13 anos no sexo oposto. E não fica aí fingindo como se você nunca tivesse tido isso. Você nunca teve 13 anos. Ah, vai me contar outra história. Eles são exatamente como você. Exatamente. E o que você precisa fazer é ensiná-los a controlar isso. Não vai expressando de qualquer maneira isso. Muitos jovens hoje estão bagunçando as vidas. Eu estou dizendo, na adolescente, porque os pais não dão instrução. E a maneira como eu posso comparar é um menino ou menina de 18 anos. Você dá a eles o seu carro para dirigir. Só que eles nunca entraram no carro. Eles não têm carteira, eles não sabem. Mas eles gostam de velocidade, mesmo não tendo carteira. E eles não sabem pisar no freio. Eles não sabem guiar. Especialmente não sabem onde estão os freios. Então apenas sabem o acelerador, vão na velocidade toda e batem. E aí você diz, ei querido, o que houve? Por que você não ensinou eles a dirigir o carro? Os pais que têm muita vontade de dar aula para os filhos, 18 anos, agora posso tirar a carteira de motorista para eles. Que tal ensinar a eles sobre sexo? É 1 milhão de vezes mais importante do que aprender a dirigir um carro. Você ensina eles a dirigir e não ensina sobre sexo? Que tipo de pai maluco você é, ou mãe maluca? Vocês não sabem que eles têm esses desejos? Então você ensina uma criança, mas quando ela tiver 14, 15 anos, você sabe que aqueles desejos vão surgir. Eu lembro quando meus filhos foram para a faculdade, quase todas as minhas cartas eram um alerta, cuidado, quando eu falei para eles sobre os truques de meninos e meninas que eles vão tentar para conquistar vocês, sabe? E a Bíblia também nos alerta sobre as técnicas das meninas. Você já leu isso em Provérbios? Provérbios é maravilhoso. Eu costumava dizer aos meninos regularmente, leia isso, regularmente. Capítulo 7. Está aqui, eu vou te dizer. Capítulo 6, em Provérbios. Como afastar o garoto de uma mulher má. Versículo 24. Diz assim. Como?
da língua macia de alguma mulher sedutora que quer falar com meu filho. Eu tenho que avisá-lo. Não deseje. Versículo 25, Provérbios 6, 25. Não deixe que a beleza dela entre no seu coração. Não deixe que ela capture você com seus olhos. Que aquela garota vai te reduzir a um pedaço de pão. Que você vai pegar fogo no seu peito, as suas roupas vão ficar queimadas, seus pés vão ficar queimados. Versículo 27 e 28. Tenha cuidado. Usa a linguagem forte para alertar os meninos e as meninas, porque o sexo é um poder muito forte dentro do corpo de uma pessoa. Muito mais do que o acelerador de um carro. Talvez o acelerador te leve a 150 km. O sexo é muito mais poderoso que isso. E se você não der nenhum conselho, irmãos e irmãs que têm filhos adolescentes, por favor, levem essa área muito a sério. Sério. Alguns de seus filhos provavelmente estão bagunçando em alguma área. Você não tem ideia do que eles estão fazendo. E você não vai saber porque você não é amigo deles. Você está perguntando sobre notas na escola, na faculdade, e tem algo muito pior que isso acontecendo. Você sabe, eu vi algumas crianças que crescem aqui no Golfo Pérsico, porque lá não tem escola mista, não é? É proibido em país muçulmano. Mesmo nos ônibus, você não pode viajar no ônibus escolar misturado. Tem ônibus separado para menino e ônibus separado para meninas. E eles são muito rígidos com isso. Muito rígidos. E as crianças que crescem, especialmente se elas são crentes, elas crescem nessa atmosfera isolada. Elas vão para a escola com pessoas do mesmo sexo, e até os 18, e só vê meninos e garotos só vêem garotas. Em casa elas ficam no ambiente protegido, vão à igreja. De repente, com 18 anos, eles terminam ali e são enviados para algum tipo de faculdade para estudar, e a maioria deles cai na imoralidade. Por quê? Por que isso está acontecendo? Os pais injetam dinheiro, e é uma das piores coisas que você pode fazer, dar dinheiro para um garoto imaturo que está na faculdade. Você vai estar destruindo esse garoto. E eles não se tornam espirituais. Muito dinheiro, nenhuma amizade adequada. Queridos irmãos e irmãs, sejam pais responsáveis. Sejam amigos. Deixe seu coração ser atraído pelos seus filhos. Em Provérbios 7 tem muitos avisos sobre isso. Malaquias 4. Você sabe o último versículo do Velho Testamento? O último versículo é sobre restaurar os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E as mães também, claro, né? Pais. Vamos colocar os pais lá. O coração dos pais sendo atraído pelos filhos adolescentes e os corações dos filhos sendo atraídos pelos pais. Que coisa maravilhosa, se isso pudesse ser verdade na sua vida. Então, eu quero alertar. Não avisar apenas, mas encorajar vocês que têm filhos crescendo ali com 13, 14 anos. O tempo do castigo físico acabou. Agora você precisa conquistar os corações. Eu costumava orar assim. Senhor, esses meus 4 meninos são crianças agora, e eu oro de todo o coração para que eles sejam irmãos em Cristo. Não por nome apenas, mas que eles... Não que eles só façam aquela oração, Jesus venha no meu coração. Não, não, não. Eu quero eles mergulhados em batismo e que sejam meus irmãos. É isso que eu quero, que eles sejam irmãos meus em Cristo. É isso que eu queria. Eles são pequenos agora, são meus filhos, mas eles vão se crescer. Eu quero que eles se tornem irmãos em Cristo meus. Você pode imaginar a alegria que eu tive quando, sentado num voo para os Estados Unidos há muitos anos, com um dos meus filhos? Isso já tem mais de 10 anos. Claro que depois todos eles se casaram. Mas aí estava ali, estava decolando o avião, ele pegou a Bíblia e falou: pai, eu quero falar uma coisa com você, olha só. Você pode imaginar a emoção no meu coração quando ele foi falar de Escritura? Ele disse: Senhor, pai, você respondeu a minha oração. Meu filho pegando a Bíblia e querendo conversar comigo sobre Escritura.
Rapaz, isso ganhou o meu dia. Fez o meu dia. Ore pelos seus filhos. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é orar por eles. Minha esposa e eu fazemos isso regularmente. Eu encorajo vocês a fazerem isso todos os dias. E não se desanime se algum deles aí, sabe, você ouve algumas coisas e você pensa, eu não fiz algo certo. Sempre tem esperança. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Talvez o diabo tenha agarrado teu filho ali de alguma maneira, mas Jesus veio para desfazer as obras dele. E eu sei disso. Parece impossível. Parecia impossível para Abraão ter um filho. E talvez pareça impossível, porque seu filho se distanciou de você. Ou a sua filha se distanciou para a mãe que era a mãe trabalhadora. Mãe, quando eu tinha 5 anos você não tinha tempo de conversar comigo. Você estava ocupada com o trabalho. Agora eu tenho 18 anos e eu não tenho tempo para você. Preciso falar com meus amigos. Porque naquela época você estava ocupado com o seu trabalho. Agora eu estou ocupado com o meu. E você vai culpar a garota por isso? Faça amizade com eles quando forem pequenos. Quando eles têm 5 e eles vêm até você 4 anos, tem um brinquedo quebrado, e você está ocupado com o teu trabalho ali, e ele diz assim, você pode consertar esse brinquedo? Sabe o meu conselho? Para com o seu trabalho na hora e conserta o brinquedo. Você vai fazer uma amizade que vai valorizar isso 15 anos depois. Talvez consertar um pequeno brinquedo. E 10 minutos significaram tudo para aquela criança. Vou te contar uma história verdadeira. Havia um homem que era viúvo. A esposa tinha morrido e os filhos cresceram e se casaram. Ele estava sozinho em casa, um empresário rico. E um dia ele desceu ali no sótão, ou porão, algum lugar assim, viu uns livros velhos e estavam ali. E ele viu um pequeno diário que o filho tinha escrito quando ele era muito pequeno. Ele mantinha um diário, você sabe, o filho era um livro bem velho, esfarrapado. Ele escreveu. E o diário dele, você sabe, o empresário tinha um também, todo bonito, com bordas douradas. Ele decidiu comparar o que aconteceu num determinado dia em que o filho havia escrito e o que ele havia escrito. Ele decidiu comparar os dois. 20 anos depois, ou algo assim. Ele parou ali e viu, é 8 de julho, ó, tem um dia aqui. E tinha escrito ali que o filho queria pescar comigo. Eu fui e passei o dia inteiro pescando. A gente não pegou nenhum peixe. E eu pensei, que dia desperdiçado. Ele chega no diário do filho, 8 de julho. Ei, pai, que dia maravilhoso. Meu pai foi pescar comigo. E sentamos no barco e pescamos. A gente não pegou nada, mas foi um dia maravilhoso. Fiquei com o papai o dia todo. Vê as perspectivas? O mesmo evento. Para uma criança. E o título da história é Amor se escreve T-E-M-P-O. Tempo. É assim que o amor é escrito para uma criança. Você quer amar seu filho? Dê tempo. Passe tempo com seu filho. Faça amigos, seja amigo dele. Se você não fez isso até agora, siga até o último versículo ali de Malaquias. Restaurar o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos pais. É simples assim. Vamos criar uma geração de adolescentes na nossa igreja que foram atraídos para o Senhor porque seus pais e mães se esforçaram para atraí-los para si. Não só alimentar, vestir eles, mandar eles para a faculdade. Seja amigo deles. Ora para que eles cresçam e se tornem irmãos e irmãs, não apenas crianças. E para isso você terá que descer. Sabe, você vai ter que chegar no nível deles. Eu encorajei meus filhos a discutir comigo. Eu descia no nível deles e quando eles se casaram lá com as esposas ficavam surpresas que eles discutiam comigo como se fossem iguais. Eu disse, sim, foi assim que eu incentivei eles a falar comigo, como iguais.
Porque pode ser que eles discordem comigo sobre alguma escritura. E eu quero que você discorde. Discorde de mim. Tão forte quanto você quiser. Porque eu sei que 10 anos depois você vai concordar comigo. Então não importa você discorde de mim agora. Não tem nenhum problema. É a idade nova, jovem. Eles acham que sabem muito e tal. E eu não quero calar eles. E eu sei tudo. Não, eu sou seu pai. Me escute. Essa é a pior maneira de calar eles de vez. Deixa que eles sejam iguais a você. Sabe, eu digo que o princípio de um ministério, quando você vê Jesus, eu sempre ensinei isso. Ele foi feito como seus irmãos em todas as coisas. Sabe, aquele Deus todo-poderoso desceu ao seu nível. E que altura? O Deus todo-poderoso virou um homem. E é difícil para você, com 50 anos, descer para o seu filho de 18 anos. Não é uma distância tão grande. Deus todo-poderoso virou um homem. É como eu vejo. Quando eu falo com adolescentes, como se fosse adolescente. É por isso que eles adoram falar comigo. É por isso. Quando eu converso com criança de 5 anos, eu falo como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu não fico discutindo hebreus com a criança. Eu leio sobre Tintim, Turma da Mônica, esse tipo de quadrinho. Para que eu possa conversar com eles. Crianças de 8, 9 anos. Porque eu quero ser amigo deles. E quando eu for amigo deles, aí se eu virar e ler um pouco de Hebreus ou Tiago, eles vão ouvir. Ou às vezes eu vou numa casa e tem uma criança de 12 anos lá. E eu perguntei, o que você estudou na escola hoje? Geografia? Traz seu livro de geografia. O que você aprendeu hoje? E eu ensino um pouquinho de geografia, então eu me tornei amigo dele. Devemos nos tornar amigos dos nossos filhos. Tem algum interesse em seus estudos? Tem algum interesse neles? Acredito que muitas crianças não se dão bem porque os pais simplesmente não se interessam. Dizem que não conhecemos o assunto. Eu vou lhe contar que a minha esposa fez que não sabia de uma palavra aqui em Canadá. Eles sabiam um pouco mais, né? Porque as crianças aqui na Índia têm que estudar essa língua, Canadá. E é uma tortura, cara. Eu lembro disso. Tinha um debate, às vezes, na escola. Se eu fosse o primeiro-ministro da Índia, o que eu faria? Eu disse que a primeira coisa que eu baniria é esse aprendizado de Canadá na escola. Então ela não conseguia, a irmã não conseguia ensinar Canadá. Então ela pegou uma outra irmã que conhecia Canadá e leu um material de Canadá naquela fita. E ela disse muito gentilmente na fita. E a minha esposa tocava aquela fita todos os dias e aí ficava deitada na cama. E aí eu ficava pensando quais eram... E é assim que os filhos aprenderam. Tinham muita vontade de estudar. Tem que estudar para conseguir um emprego. Senão eu dizia a eles. Porque aí a vida inteira você fazer o quê? Você tem que estudar, cara. Você tem que trabalhar duro. Na Índia é assim. Não é como na América, que nem você pode ser um encanador, um carpinteiro e ganhar muito dinheiro. Não é assim, não. Ajudar eles. Os pais têm que ter interesse. Construir essa amizade. Mesmo se você não sabe nada sobre o assunto. Sempre há maneiras de construir, pontes de construir. E eu não estou falando que eu e minha esposa eram perfeitos, não. Quando eu olho para trás, eu vejo e eu penso tantos erros que eu cometi. Mas Deus foi misericordioso e é por isso que a oração é a coisa mais importante. E qual é a visão das crianças? É a visão bíblica sobre o planejamento familiar. Há áreas da nossa vida sobre as quais a Bíblia não fala nada. O Novo Testamento diz especialmente zero. O Novo Testamento diz nada sobre o assunto. Isso significa que cabe a você decidir. Então, o meu princípio é que se a Bíblia fala algo fortemente sobre humildade, santidade, ela fala fortemente sobre isso, mas fala um pouquinho sobre cura e língua. Então eu falo pouco sobre aquilo. Se a Bíblia não fala nada sobre o assunto, eu evito falar sobre aquele assunto. Isso depende de você. E o planejamento familiar está numa dessas categorias, seja sábio.
sabe que o aborto é um crime, e é por isso que é um assassinato. Tem uma criança no útero. É uma criança, isso é errado. Matar uma criança no útero. Mas fora disso, para evitar a concepção, se você não puder pagar, não há nada de errado com isso. Dizendo que deveria ter tantos filhos quanto você puder. Então podemos concordar e discordar. Certifique-se de que é a sua própria convicção. Eu lembro de um irmão que foi para a Noruega e voltou e disse: irmão, eu tenho fé para ter tantos filhos quanto os cabelos da minha cabeça. E eu disse: rapaz, antes de você continuar a ter tantos filhos quanto os cabelos da sua cabeça, certifique-se de que a sua esposa também tem essa fé. Não apenas porque é ela que vai suportá-los. Felizmente ele ouviu e parou com mais um filho só. Tenho certeza que a esposa dele ficou grata mais do que qualquer outra pessoa. Lembre-se disso. Você deve ter união com a sua esposa. Ok, irmãos. Dei um pequeno exemplo do que o humor faz muita diferença. E em 90 minutos, né? Ele nos mantém acordado. E é por isso que o seu casamento... Vamos orar, né? Pai Celestial, eu penso no tremendo poder que existe nesses casais sentados aqui. Como o diabo adoraria bagunçar a vida deles, bagunçar os filhos dele. Ah, como ele adoraria. Mas eu te agradeço, Senhor, que você veio para desfazer as obras do diabo. Você veio construir casas sobre rochas inabaláveis. Você veio para nos dar fé, para acreditar que pode fazer coisas impossíveis em nosso casamento e nosso lar. Faça isso por nós e pelos nossos filhos. E ajude-nos a construir uma igreja forte. É o que oramos. Em nome de Jesus, amém.